Olá, boa tarde. O JC Debate começa agora com o terceiro programa especial da campanha da TV Cultura Saídas para a Crise. Pela primeira vez na história, o Executivo admite que gastará mais do que vai arrecadar, prevendo um déficit de 30 bilhões de reais para 2016. Agora o governo tem o desafio de cortar despesas para conseguir equilibrar as contas. E a infraestrutura será uma das áreas mais afetadas no próximo ano. Para falar sobre esse assunto, recebemos Manuel Reis, professor da Fundação Getúlio Vargas São Paulo e coordenador da FGV Projetos. E também Tarcísio Souza Santos, economista e professor universitário. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas através da nossa página na internet e também via Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar, vamos explicar, então, quando falamos em infraestrutura, o que entra nesse pacote? Bem, infraestrutura é um processo bastante amplo, né? Eu, pessoalmente, sou dedicado mais à parte de infraestrutura logística, mas nós temos diversas outras áreas de infraestrutura em que o Brasil também é deficiente e tem seus grandes problemas, né? Mas é um conjunto bastante expressivo de processos e de sistemas que poderiam ajudar o Brasil muito a melhorar se tivessem sendo implantados numa velocidade adequada, né? Professor. São condições básicas, né, inclusive enxergadas pelo Fórum Econômico Mundial como elementos para determinar o grau de competitividade externa do país, que deve ter, evidentemente, dois tipos de consequência, né? Primeiro, mais emprego e melhores produtos no mercado interno. E segundo, capacidade de competir no exterior, exportando produtos a um custo que possa rivalizar com os melhores produtores mundiais. Agora, nesse momento, né, devido a essa crise política e econômica, de que forma ela atinge especialmente a área da infraestrutura? Nós temos aí um conjunto de planos desenvolvidos ao longo de vários anos, aí a partir de 2007, com o chamado PAC, né, que vem sendo implantado com deficiências, com falhas, com faltas. Agora, recentemente, foi publicado no primeiro semestre o plano de investimentos, o programa de investimentos em logística, previsto aí cerca de 200 bilhões para serem implantados. E, logicamente, esse dinheiro quase todo virá da iniciativa privada, não muito do governo, o que, de certa forma, é um alívio a esse ponto, mas certamente a empresa privada estará aguardando o encaminhamento desse processo para se saber se é razoável investir ou não. Por dois motivos. Primeiro, a crise, e segundo, dependendo das condições que o governo colocar para que se faça esse investimento, que impediu os investimentos em ferrovias, por exemplo, do Programa de Investimento em Logística 1 de 2012, por causa das condições que o governo colocou e não muito aceitáveis pela iniciativa privada, né? O professor colocou aí a questão da iniciativa privada, que está aguardando para ver como vai se dar esse investimento. Então, como o empresário está olhando nesse momento? Como anda a confiança do empresário, professor? Eu acho que, em primeiro lugar, o momento de crise diminui muito a confiança do empresário. Em segundo lugar, como o professor Reis colocou muito bem, o programa anterior, de 2012, exigia certas condições que inviabilizavam a operação financeira desses projetos de investimento. Então, o que aconteceu é que, se você oferece ao público investidor um conjunto de alternativas que não é remunerador do capital, evidentemente não haverá investimento. Tem um terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte: considerando o enorme peso da carga tributária brasileira, né, em primeiro lugar, o governo deixou de ser um investidor. Hoje o investimento do governo total é da ordem de 1 a 1,5% do PIB só. Isso antes dessa beleza de orçamento que nós temos aí, que é deficitário para o ano que vem. Em segundo lugar, o setor privado está pressionado por uma carga tributária muito elevada e, portanto, sobra menos para investir. O que acontece como consequência disso é que nós passamos a ser reféns do investimento estrangeiro. Nós precisamos atrair capital estrangeiro para investimento. E na medida em que os Estados Unidos voltarem a crescer
e as taxas de juros americanas se elevarem, nós certamente teremos problemas de conseguir capturar os recursos necessários no mercado internacional para tocar um projeto de infraestrutura. Agora, dos programas que vem vindo de alguns anos para cá, professor, onde avançamos? Olha, os dois PACs, PAC 1 e PAC 2, houve avanços, houve atrasos, mas foram programas muito amplos, né, com um conjunto muito grande de investimentos no país como um todo e tal. Os programas de investimentos em logística, chamados de PIL, né, eles são focados em infraestrutura de transporte, infraestrutura logística. Então nós estamos falando de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e hidrovias um pouco esquecidas também, mas extremamente importantes para o futuro do Brasil, né? Avançamos em rodovias, não avançamos quase nada em ferrovias, não avançamos nada em portos. Em aeroportos, existem alguns aeroportos construídos ou reformulados. São 3 ou 4 aeroportos, 2 agora sendo reformulados, que são Galeão e Confins, em Minas Gerais. O resultado foi bom, os aeroportos aqui de São Paulo, de Brasília, ficaram bastante mais adequados a um processo internacional de transporte aéreo. Agora, do ponto de vista de ferrovia, não houve evolução praticamente nenhuma. Construiu-se um pouco da ferrovia Norte-Sul. O plano, eu considero o plano de implantação de infraestrutura como um todo, em especial a implantação de ferrovias, eu considero bastante adequado. É um sistema que, uma vez implantado, vai criar uma integração muito boa brasileira, né, do território quase como um todo, permitindo que esse processo, a intermodalidade, que é alguma coisa muito desejável no Brasil, porque somos grandes produtores de commodities, exportadores, e para commodities nós precisamos de transporte barato, de baixo custo, isso vai ser muito bom. Portanto, eu considero o plano bom, só que saiu muito pouco do papel. Agora, já que o senhor tocou nesse assunto das ferrovias, vamos trazer aqui uma outra opinião, né, para essa conversa. Nós ouvimos o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Vicente Abate. De 30 anos para cá, o setor tem investido. Nós tivemos a Ferrovia do Aço, Estrada de Ferro Carajás e outras ferrovias. Mas é muito pequena a extensão diante da enormidade que é o país. Então, hoje nós temos apenas 30 mil quilômetros de ferrovias de carga, apenas 23 mil são operacionais. A matriz de transporte brasileira de carga, ela é distorcida. Hoje ela tem 58% de participação do rodoviário e apenas 30% do ferroviário. Então, a ideia é equilibrar esse percentual. Eventualmente não tirando carga da rodovia, mas fazendo um transporte mais eficiente. Quer falar aqui um pouquinho, qual que é o resultado dessa dependência aí, né, na questão rodoviária? Nós sabemos, por exemplo, quando existe um protesto aí nas rodovias, para tudo e isso compromete muito o abastecimento, né? Qual a consequência disso, então, lá na ponta para o consumidor, professor? Custo mais alto, não só para o consumidor, também para o produtor. Vamos dar um exemplo exatamente com a situação de commodities. Quer dizer, hoje o grande polo produtor de grãos do país está no centro-oeste. Em alguns momentos, dependendo do preço mais baixo das commodities, o custo de transporte rodoviário chega a representar quase 30% do preço final de venda de soja ou de milho. E isso é absolutamente impossível de enfrentar para o produtor. Evidentemente, no caso de commodities, o consumidor não é impactado, porque o preço de commodities é um preço fixo internacional. Quer dizer, se você não consegue vender por aquele preço, alguém vai vender por aquele preço e você vai perder o mercado. No entanto, quer dizer, isso representa um conjunto enorme de alternativas de emprego e de desenvolvimento de pessoas num pedaço importante do país que fica frustrado por conta disso. Por que as ferrovias foram deixadas para trás há tanto tempo, professor? Há muita informação a esse respeito, né? Dizendo que a indústria automobilística se desenvolveu a partir da década de 50 e se tentou impedir que se desenvolvesse as ferrovias. Tá? Eu prefiro acreditar numa incapacidade dos nossos governantes de avaliar a importância do sistema ferroviário para o Brasil.
Isso só veio a ser reconhecido na década de 90, quando se fez as concessões dos sistemas ferroviários, e aí a partir daí se passou a um processo de desenvolvimento feito de uma maneira não muito adequada, porque se fez a concessão por blocos mais ou menos pequenos, e as ferrovias são competitivas na longa distância. Houve concorrência entre os vários blocos, vários concessionários, dificultando esse processo de integração. Portanto, houve um erro também nesse processo de concessão, que agora aos poucos está sendo compensado, revisto e ajustado. Então, as ferrovias, na verdade, ficaram para trás, na minha visão, por um problema de falta de visão mesmo dos nossos governantes. As pessoas já estão participando aqui da nossa conversa. O Edson Oliveira, de Salto de Pirapora, ele diz o seguinte, que uma ação imediata devia ser justamente o investimento em construção de ferrovias, ligando os principais pontos produtores aos portos. Na realidade, a história da ferrovia brasileira começa como um corredor de exportação. Mas quem sabe exatamente por causa disso, a gente tenha tido um dos problemas mais sérios no sistema, no início, que era o fato de você ter bitolas diferentes para ferrovias diferentes e impedir a criação de uma malha ferroviária que o professor Reis estava colocando e que eu acho que é uma coisa básica para a gente pensar ferrovia e sistema ferroviário no médio e longo prazo. Se você me permitir, eu queria levantar uma outra questão que não tem a ver com ferrovia, mas que é também infraestrutura, que é a energia elétrica. Né? Quer dizer, nós, no programa de infraestrutura do governo, em termos de energia, estamos completamente atrasados. Quer dizer, o sistema de energia eólica demorou muito tempo para ter linha de transmissão, o sistema de energia no Xingu e no Rio Madeira está com problemas porque as usinas estão começando a ficar prontas, mas não tem linha de transmissão de novo. Você não conseguiu criar uma integração adequada das usinas hidrelétricas novas ao sistema nacional. Né? Além disso, fomos afetados pelo problema da seca no ano passado e esse ano, o que atrapalha bastante a geração de energia hidrelétrica, e aí tivemos a famosa história da energia que custava mais barato do que devia custar o ano passado por razões políticas. Né? Então, fizemos a geração em cima de usinas termoelétricas, cujo custo de operação é mais alto, mas cobramos mais barato. Abrimos um buraco no setor de energia elétrica, na distribuição, que agora está sendo pago à custa do sistema das bandeiras, o que promoveu um aumento substantivo, né, nas tarifas de energia, em alguns casos intolerável. Quer comentar essa questão da energia, professor? Eu quero comentar olhando um pouco o problema de construção de barragens sem o equivalente de construção de eclusas, que são sistemas de transposição para as embarcações. O transporte fluvial para o Brasil é tão importante ou mais importante do que o ferroviário. Por quê? Porque ele é um transporte de alta capacidade e de custo menor do que o ferroviário. E como nós somos produtores e exportadores, principalmente de commodities, o fluvial seria muito útil também. É possível dar um exemplo assim da nossa matriz, como é hoje, professor? Sim, nós temos uma matriz geral. Nós temos, o rodoviário representa, como já foi dito, algo em torno de 58% da produção de transportes, que é toneladas multiplicado pelos quilômetros realizados. O transporte ferroviário, ele gira aí em torno de 25%, 30%, às vezes menos, às vezes mais, são estatísticas, né? O senhor Vicente já falou um pouco sobre isso aqui. O transporte ferroviário é 20% a 25% a 30%, o transporte fluvial é menos de 1%. Menos de 1%, esse que o senhor está dizendo que é, de fato, muito importante. E a cabotagem, que é o transporte marítimo ao longo da costa, representa 12%. Mas o fluvial representa 1% ou menos, que é aquilo que seria... O Brasil tem a terceira maior rede mundial de rios, e nós não os utilizamos adequadamente. Por quê? Porque se fez... Primeiro, não se pôs atenção nisso, é um processo de longo período de maturação, e segundo, as barragens foram construídas impedindo o rio de ser navegável, em função dessa falta de sistemas de transposição. Então,
amendando um pouquinho, quer dizer, comentando sobre a energia, nós temos grande parte da coisa elétrica, apesar da recente crise que nos trouxe um problema de aumento do uso das termoelétricas e que aumentou também o problema da geração de carbono, a colocação de carbono na atmosfera, que é um problema sério. O Brasil tem uma posição muito interessante em termos de geração de carbono por ter uma matriz bastante hidrelétrica, mas, na verdade, isso se prejudicou um pouco agora. Só que, usando muito o transporte rodoviário, nós temos um problema de poluição muito grande, gerado por caminhões, que poderia ser diminuído por ferrovias e hidrovias, que são muito inferiores em termos de geração de carbono, né? Acho que uma comparação muito simples, né? Um trem com 100 vagões, ele equivale a cerca de 350 a 400 carretas, levando a mesma carga. Um trem com 100 vagões, ele deve ter 3 ou 4 locomotivas, com 2 ou 3 motores diesel cada uma. Nós estamos falando 12, 15 motores diesel contra quase 400 motores diesel queimando combustível. Consumo, custo e poluição, né? Então, existe um desequilíbrio muito grande e vou voltar a dizer, um problema de falta de visão, falta de pensar no país como um país para futuro adequado, né? Precisa fazer uma pausinha aqui nessa conversa, na volta vamos aí discutir um pouquinho as soluções, as saídas aí para o que nós discutimos agora. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate na campanha da TV Cultura, Saídas para a Crise. Todo o jornalismo da cultura está envolvido nesse projeto. A discussão está na pauta do Jornal da Cultura, primeira edição, que vai ao ar ao meio-dia. Na sequência, o JC Debate traz a opinião de especialistas das mais diversas áreas. No Jornal da Cultura, das 9 da noite, reportagens especiais com raio-x dos problemas e análise de quem estuda o Brasil. E edições especiais do Roda Viva. A campanha é uma parceria da TV Cultura com a OAB Seção São Paulo, o Instituto de Estudos Avançados da USP e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nos próximos dias 14 e 15 de setembro, na sede da OAB São Paulo, o seminário Saídas para a Crise vai reunir representantes de vários setores da sociedade em um amplo debate que resultará num documento com propostas para o Brasil. E você pode fazer inscrição para o seminário pelo telefone 11 3291 8191. E dentro da campanha Saídas para a Crise, hoje debatemos sobre os desafios no setor da infraestrutura. Recebemos Manuel Reis, professor da FGV São Paulo e coordenador da FGV Projetos, e Tarcísio Souza Santos, economista e professor universitário. Retomando aqui o assunto, então, o quanto que esses investimentos em infraestruturas devem se antecipar à demanda para que não haja um aperto lá no final? Eu acho que tudo isso, no fundo, nos coloca, Andressa, diante da questão de planejamento do futuro. Quer dizer, quando você tem uma sociedade organizada, quando você tem um governo organizado, você tem um esquema de planejamento estratégico de longo prazo. E é dentro desse planejamento estratégico de longo prazo que você toma decisões hoje que vão impactar a oferta de energia ou a oferta de infraestrutura logística daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, né? O que eu acho que a gente sente falta no Brasil é exatamente a falta dessa metodologia mais organizada, de um lado, e do outro lado, uma excessiva mudança de regras de jogo ao longo do período. Então, isso faz com que os setores que estão dispostos a fazer investimentos tenham muito medo, muito receio de investir, porque não sabem se as regras do jogo vão ser mantidas ou não. Agora, professor, ia comentar alguma coisa antes? Não, vamos ver. O governo anunciou aí um plano de privatizações, né? Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Eu gostaria de saber a opinião. É o caminho?
Eu acho que sim, Tem ficado muito claro que a participação na iniciativa privada é fundamental, é boa. Aquilo em que a iniciativa privada assume passa a operar de maneira adequada. Portanto, sim, eu acredito que o programa esse seja o nosso caminho, com esse programa de investimentos em logística. A pergunta é a seguinte, né? Quer dizer, implantando-se tudo o que está proposto, solucionam-se todos os problemas? Não. Mas eu diria que melhora 10 vezes o sistema, a capacidade brasileira de movimentação a custo menor, com tempos adequados, com a prática da intermodalidade, usando os modais de transporte corretos para cada momento, para cada ponto, para cada tipo de carga e tudo mais. Então, eu acredito que este programa que está aí é um bom programa. Ainda tem diversos fatos que faltam. Eu acho que o transporte fluvial está sendo muito pouco observado ou muito pouco cuidado, como eu já tinha comentado, mas eu acho que o programa, como ele está, é bom. E o problema todo é a capacidade de implantação. O problema todo é a regulação que o governo vem a definir. Como o professor acabou de dizer, a incerteza, a instabilidade de regras é um grande problema que não deveria mais existir no Brasil, mas existe ainda. A regulação, muitas vezes, é inadequada à iniciativa privada, não garante o retorno sobre o capital, ou não é garantias nunca existem, mas não permite que haja um retorno com boa probabilidade de ocorrência, desde que tenha uma boa administração. Agora, essa ausência, de certa forma, então, de regras claras também impede o investidor estrangeiro, né? Assusta o setor privado nacional e assusta o setor privado estrangeiro, naturalmente. Mas tem o Roldão Carvalho, voltando aqui nessa questão da energia, ele diz o seguinte: a capacidade hídrica no processo produtivo está chegando ao limite. Ele pergunta se existe uma perspectiva otimista. Olha, eu acho que precisa tomar um certo cuidado. A capacidade hídrica está chegando ao limite nas grandes usinas hidrelétricas. Porém, você tem pequenas centrais hidrelétricas onde existe espaço para fazer muita coisa no Brasil ainda, né? Depois, você tem fontes alternativas de energia. Você pode trabalhar com energia eólica em alguns lugares, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, no litoral do estado do Rio de Janeiro, instalações de produção de energia eólica são perfeitamente aceitáveis e a coisa anda direito. Naturalmente, você vai ter que ter um sistema de energia misto, né, que vai depender de várias fontes diferentes alternativas, inclusive utilizando, como já vem utilizando com certo sucesso, a biomassa da cana-de-açúcar para gerar em usinas térmicas um pouco de energia também. O que não é possível é você imaginar que você dissocie a geração da transmissão. Em outras palavras, não adianta ter a usina, não adianta ter a geração se você não tem uma linha de transmissão que está pronta na mesma época para poder transmitir essa energia para o consumidor. E ainda sobre a energia, nós ouvimos a opinião do economista da USP, Paulo Feldman. A energia elétrica no Brasil é muito cara, uma das mais caras do mundo, o que é um absurdo considerando a riqueza hídrica que nós temos. Mas, além da energia elétrica ser cara, ela falha com muita frequência. Então, isso atrapalha demais a vida das empresas que ficam o tempo todo às voltas com falta de energia. Tem que parar a produção, ou tem que ter gerador próprio, etc. Infraestrutura é uma das razões mais importantes para que as empresas brasileiras não sejam produtivas e nem competitivas. Nós estamos chegando aqui ao fim do programa, aproveitando então o gancho do professor aí, a importância da infraestrutura para a retomada do crescimento, professor. Eu acho que é fundamental. Sem a infraestrutura nós não vamos crescer. Isso vai nos trazer, se implantado, o que está previsto, que eu acho que ainda é insuficiente, mas vai trazer um benefício muito grande para o país, mas é necessário... O que está previsto, professor? O que está previsto são algumas, do ponto de vista logístico, são ferrovias, são 10 mil quilômetros de ferrovia,
rodovias, algo em torno de 7 mil quilômetros, que são duplicações importantíssimas para a integração, a construção de um enorme número de portos, principalmente portos privados, e portos também em portos públicos terceirizados, quer dizer, concedidos para a iniciativa privada, de se viabilizar 270 aeroportos regionais no Brasil, em que o transporte seria subsidiado pelo governo federal, talvez algo em torno de 50% do valor do ticket, para que se dê mais mobilidade para a população, de menor renda inclusive, num país do tamanho do Brasil, que a movimentação aqui é extremamente complexa entre regiões. Então tem muita coisa prevista e esperamos, com essa crise que nós estamos vivendo nesse momento econômica, assusta muito, porque eu acreditava que esse plano pudesse ser implementado já comentei, com recursos da iniciativa privada, mas agora com esse processo político-econômico que nós estamos vivendo, isso vai certamente retardar o processo, lamentavelmente. Professor. Estou de acordo, quer dizer, acho que os investimentos em infraestrutura são básicos, são fundamentais para determinar a competitividade do país, são fundamentais para expandir a economia do país, só que encontram um obstáculo muito grande nas limitações de natureza financeira que a crise e o momento têm trazido. Vamos torcer para que isso possa ser superado mais à frente, né? Certamente um pedaço muito grande do problema brasileiro hoje não é econômico, ele é econômico em consequência de um problema político que é maior. Agradeço a participação de vocês aqui hoje e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E o JC Debate fica por aqui. O Jornal da Cultura às 9 da noite continua hoje neste assunto. Nós voltamos amanhã, 12h30, e no quarto programa da série Saídas para a Crise vamos falar sobre os desafios dos investimentos no país. Uma ótima tarde para você e até amanhã.